E eu quero ler um texto justamente que trata muito sobre esse tema, 1 Coríntios capítulo 12. Você pode abrir sua Bíblia, eu vou ler numa versão que eu tenho usado ultimamente, que se chama Nova Versão Transformadora. O texto ele vai desde o primeiro até o 31º, segundo versículo ali, tratando desse tema, mas eu vou, embora trabalhar aqui rapidamente o capítulo todo, mas nós vamos ler inicialmente os versos 12, a partir do versículo 12, se você puder acompanhar. Diz assim, olha, 1 Coríntios 12, verso 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, verso 14, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. E aí, vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado, ó Deus, esta igreja, esta congregação. O Senhor tem dado, Senhor, a graça de te servir e que o Senhor esteja falando através da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante a gente entender justamente o que Paulo coloca aqui a respeito da igreja. O que é igreja? O texto aqui faz uma analogia bastante interessante e creio que a maioria sabe bem qual é essa analogia. Há uma comparação aqui entre a igreja e um corpo, entre um corpo humano. A gente viu isso aqui. Paulo faz essa analogia. Na verdade, Cristo já trabalhou esse tema lá atrás. E é interessante quando a gente olha para a igreja, dentro dessa analogia feita por Paulo, ele mostra que é real, a igreja é composta de diversas partes, como um corpo humano é composto de diversas partes. A igreja possui membros, até usamos esse termo, né? Você é membro da igreja A, membro da igreja B. E Paulo faz justamente essa analogia. Cada um de nós é membro desse corpo que é o corpo de Cristo. Isso é muito claro e muito óbvio aqui. Bom, a igreja em Corinto era uma igreja bem complicada. A carta que Paulo escreve aos Coríntios, essa primeira e a outra também, né? Essa primeira é uma resposta a várias perguntas que aquela igreja fazia. Por exemplo, no capítulo 7, você vai ver lá Paulo respondendo, quanto à pergunta que vocês fazem sobre pureza do corpo, sexualidade, e Paulo começa a explicar. Depois ele fala também sobre quanto à pergunta que vocês fizeram lá no capítulo 8, sobre animais sacrificados a ídolos, idolatria. Aí Paulo começa a responder as perguntas que eles haviam feito. Nesse texto aqui ele fala, nesse capítulo ele fala sobre a pergunta que vocês fizeram com relação ao corpo, a importância de cada um, a dons espirituais. E aí Paulo começa a responder, ele vai sobre dízimos, entrega, a pergunta que vocês missão financeira. Aí Paulo responde. Ou seja, Paulo nessa carta aos Coríntios, ele explica, ele responde a vários questionamentos daquela igreja a respeito de vários temas. Eu quero destacar justamente o questionamento sobre igreja aqui que nós vemos. Paulo fala sobre o valor e vai comparando a igreja a um corpo, como eu falei, a um corpo humano. Onde, claro, Cristo é o cabeça desse corpo. E cada um de nós é membro desse corpo.
E é interessante, queridos, nós olharmos essa relação feita pelo apóstolo Paulo, e quando ele vai dizendo, olha, se o olho diz, olha, eu não sou parte do corpo, a mão diz, eu não sou orelha, então não tem nada a ver com o corpo, o nariz diz, eu não sou olho, então também... O que Paulo está mostrando com isso? Está mostrando o valor e a importância de cada pessoa dentro do corpo de Cristo. Não existe membro mais importante. O pastor não é mais importante membro do corpo. O irmão que toca aqui na frente não é o mais importante membro do corpo. Não é? O irmão que faz a limpeza e se voluntaria para fazer outras ações não é o mais importante membro do corpo. Por quê? Porque todos igualmente têm a sua função, sua responsabilidade, o seu dom e o seu valor dentro do corpo. Isso é muito claro, e é o que Paulo vai mostrando e colocando aqui com muita clareza. E, querido, uma das coisas mais preciosas apresentadas na Bíblia, desde Gênesis, e aí vai até o final, até Apocalipse, é a união do corpo de Cristo. É a unidade. E aí entra essa analogia. Tá? Cada parte do corpo não só é importante, como cada parte trabalha para o bem comum do corpo. Imagina se a mão decidisse não pegar a comida e colocar na boca, para que a boca mastigasse. Como eu não sou boca, o problema não é meu. Né? Então a boca teria que ir direto no prato, por exemplo. Né? Na realidade, o que Paulo está mostrando é o seguinte: cada um dentro do corpo de Cristo, queridos, tem uma função muito específica, muito especial e muito importante. O dedo mindinho tem o seu valor e é importante. Cada parte do corpo tem o seu valor e é muito importante. E uma das coisas, como eu dizia, mais preciosas do corpo é a unidade. Para que o corpo funcione adequadamente, Jesus Cristo é o cabeça e o cérebro, tem que estar comandando cada parte do corpo. Quem é que manda a minha mão abrir e fechar? O meu cérebro. Quem manda meu olho arregalar e fechar? É o meu cérebro. Quem manda a minha boca falar o que eu estou falando? É o meu cérebro. Percebe? O que significa isso quando nós trazemos para o contexto de igreja? Que quem manda ou tem que determinar a ação de cada membro é quem? Jesus Cristo. O cérebro, o cabeça. E se há um membro, e repito, se há um membro que deixa de ser guiado pelo cabeça, que é Jesus Cristo, todo o corpo vai sofrer. E quando cada membro é guiado por este cérebro, que é Jesus Cristo, todo o corpo é beneficiado. Todo o corpo é abençoado. Queridos, isso significa algo muito importante. Aí volta a questão da unidade do corpo de Cristo, da unidade de cada um. O apóstolo Paulo fala sobre, lá no verso 27, que eu não li mais adiante, diz: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Verso 27. Todos vocês, todos nós somos o corpo de Cristo e cada um, não importa em que área do corpo esteja, não importa qual a função do corpo, não importa quais as atribuições, a verdade é que todos juntos formamos o corpo e cada uma parte cuja cabeça é Jesus Cristo. Isso impacta diretamente o reino de Deus. A nossa igreja se chama Creia. Tenho certeza que talvez a maioria não saiba o motivo desse nome. Creia.
CREA surgiu, a Igreja Batista do Cobrasol, ela foi fundada, Deus colocou no nosso coração plantar aquela igreja lá em 1996. Eu era pastor da Igreja Batista de Campinas, bem jovem, em 84, né? Muitos não tinham nem nascido ainda. 1984, saí do ministério, saí do seminário lá do Rio de Janeiro e vim para Santa Catarina. E em 84 eu assumi a Igreja Batista de Campinas, do bairro de Campinas. E o bairro de Cobrasol estava ainda iniciando. Tinha alguns prédios baixos, algumas casas e tal. E Deus colocou naquela época já no meu coração plantar uma igreja lá. Enfim, história longa, eu fui para São Paulo em 90, em 96, Deus abriu a condição e eu vim com a minha esposa e um filho, na época tinha 7 anos, se não me engano, e plantamos a igreja lá do nada, no Cobrasol. Em 96 foi. E a igreja oficialmente chama-se Igreja Batista Central do Cobrasol. Igreja Batista Central do Cobrasol. Mas há alguns anos atrás, Deus começou a colocar no meu coração uma questão importante. Eu estava lendo João 17. João 17 é a oração de Jesus Cristo. Jesus orando pela igreja, orando pelos apóstolos, orando por você. Porque ele ora também aqueles que hão de crer no meu nome. Está orando já por mim e por você. E ele tem uma frase que chamou muita atenção. Pai, que todos sejam um, como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ali caiu como um raio, né? Coisa extraordinária. Para que o mundo creia, a igreja tem que ser uma, tem que ser um. Cada membro em Cristo tem que ser um. Cristo é o cabeça. Para que o mundo creia. E aí surgiu um acróstico. Creia significa comunhão, o ser. R significa restauração. O E, evangelização discipuladora. O I, intercessão. E o A é adoração. Aí surgiu o creia. Aí, a partir de 2017, por ali, começamos a adotar esse nome. Não oficialmente, porque o CNPJ continua tudo como Central do Cobrasol. Mas é o nome que Deus colocou, creia. E, queridos, quando nós olhamos aqui Paulo falando sobre a importância de cada membro do corpo de Cristo, e mais do que isso, a importância da unidade do corpo, para que o corpo possa crescer de forma saudável, nós vemos então quanto a igreja precisa sim trabalhar, e aí é individualmente, cada um de nós, por isso, pela unidade do corpo, sendo cada um alimentado pelo único cabeça que é Cristo. É sério? A unidade do corpo faz uma diferença tremenda. Lá no Salmo 133, nós vemos como é bom e agradável que os irmãos vivam em conflito, em união. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Provérbio capítulo 6, eu vou ler esse texto aqui, ele é bem interessante, que ele fala o seguinte, olha: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Pesado isso. 16 a 19. Eu vou ler aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Ele vai tratando. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Veja, a 7ª coisa é essa: a sua alma abomina. O desentendimento é o que? É dissensão. É o que Deus coloca através do texto aqui, do provérbio de Salomão. Essa coisa é abominável aos olhos de Deus. Ou seja, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, para crescer em todos os níveis, ela precisa estar sob a direção do cabeça, que é Jesus Cristo, cada membro sendo alimentado pelo cabeça, sendo dirigido pelo cabeça, que é Jesus Cristo, e cada um de nós individualmente,
e cada membro individualmente está unido e trabalhando em função do corpo como um todo, e aí entra a unidade. A mesma mão que alimenta a minha boca, ela tem uma outra missão também, de dar o pão ao próximo. É interessante. Significa o quê? Que o corpo de Cristo ele deve ser alimentado pelo cabeça. O corpo de Cristo, que somos nós, precisamos ser tratados pelo cabeça, dirigidos pela cabeça, que é Jesus Cristo. Cada membro trabalhando em função do benefício do corpo como um todo, mas também cada membro sendo instrumento de bênção lá fora. Repito, a mesma mão que alimenta a minha boca, alimenta e deve alimentar o outro. Ou seja, a igreja ela tem que ser um instrumento vivo, queridos. A igreja é um organismo vivo. E ela cresce saudavelmente. Quando ela cresce e quando ela abençoa para que outros lá fora passem a fazer parte deste corpo também. E aí é um conjunto, é um todo. Como eu dizia sobre a igreja de Corinto, era uma igreja extremamente complicada essa igreja. A igreja em Corinto, ela vivia em conflito direto. Problemas atrás de problemas. Ali, para os irmãos terem uma ideia, peguem o texto e leiam em casa, em outros momentos, aquela igreja tinha problemas absurdos. Era a madrasta tendo um relacionamento com o filho do seu marido, ou o seu filho tendo um relacionamento com a mulher do seu pai. Era uma igreja também que vivia com muito falatório, as pessoas viviam, umas se achavam mais importantes do que outras. E aí, por isso que Paulo vem tratando, não só o espírito. É uma igreja que vivia na base da aparência. Os dons do Espírito Santo que eram para abençoar toda a igreja e todo o corpo, na realidade, muitos usavam esse dom para si próprios. Ou seja, para se promoverem no meio da comunidade, para obterem benefícios pessoais, vai por aí. E Paulo, então, vai escrevendo e norteando como a igreja deve ser instrumento de bênção e como ela deve se comportar no meio da sociedade. Irmãos, é muito significativo isso daí. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para fazer diferença no meio da sociedade. Algo que há muitos anos sempre me inquieta quando eu pergunto para mim mesmo é a seguinte questão: se a tua igreja fechar as portas hoje, quem da comunidade vai sentir falta além dos que estão aqui dentro? Se fechou a porta, a igreja creia lá quando fechou, quem vai sentir falta? Se ninguém sente falta, porque temos um problema. Porque a igreja ela foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. A sociedade precisa da ação da igreja, ainda que ela não saiba. Ainda que pessoas na sociedade critiquem, reclamem, blasfemem de Jesus Cristo, vai por aí. A sociedade precisa da ação da igreja. A igreja precisa ser esse instrumento de bênção. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Quando a igreja for arrebatada, e aí é outro tema que eu posso tratar em outro momento, e a igreja não estando mais aqui, olha o caos que vai acontecer na grande tribulação. É certo? A importância que segura a maldade de proliferar na nossa sociedade é a presença da igreja. A tua presença, igreja sou eu e você, a tua presença, a minha presença, a presença da igreja na sociedade é o grande diferencial e é o fator de equilíbrio, irmãos. Nós vivemos numa sociedade tremendamente, a Bíblia diz isso, o mundo jaz no maligno. Uma sociedade que é
que vive, que está permanentemente sendo alvo das ações de Satanás, as ideologias as mais diversas. A maldade, a malignidade se proliferando e vai embora. Se Satanás pudesse, ele tinha destruído tudo. Mas o que contém é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. É o Espírito Santo agindo através da igreja e na vida de cada um de nós. O escudo protetor desse mundo. Sabia disso? É a palavra de Deus. E por isso, quando Paulo fala aqui sobre dons, quando ele fala sobre a importância de cada um de nós como membros desse corpo de Cristo, ele vai dizendo, olha, são inúmeros os dons, e valorize o dom que Deus te deu, mas use-o sob a direção do Espírito Santo para o benefício do corpo como um todo. Lá no capítulo, ainda nesse capítulo de número 12, lá no versículo 13, Paulo fala assim, olha, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Agora eu preciso saber lidar com as diferenças. O corpo é feito de muitas partes diferentes. Meu irmão, você é diferente do outro irmão, é diferente do outro, é diferente do outro. Há muitas partes. E a igreja é formada por membros diferentes. Pessoas que têm atribuições diferentes no corpo, pessoas que têm cultura diferente, pessoas que têm educação diferente, pessoas com formação diferente. Vai por aí. Essa é a diversidade abençoadora para o corpo. E é a diferença que abençoa. Não é a igualdade. Não confunda com unidade. É o que Paulo fala aqui. Se tudo fosse ouvido, cadê o corpo? O ouvido é diferente, a orelha é diferente do nariz, do dedo. Então as diferenças contribuem para o crescimento e para benefício e bênção do corpo de Cristo. Há muitas pessoas que acham que tem que ser igualzinho. Não tem que ser igualzinho, porque Deus não criou ninguém igualzinho. Deus criou as diferenças. Repito, não confunda com unidade. A desigualdade. Desigualdade faz parte. Nós vivemos numa sociedade com uma falácia muito grande, uma mentira muito grande. Vamos lutar contra a desigualdade social. Que bom que todo mundo seja bilionário. Mas ninguém vai ser bilionário, todo mundo. Os bilionários vão ter os que não são bilionários e vão ter os pobres. E já os pobres sempre terão convosco. Percebe? Mas Satanás vai colocando na cabeça das pessoas coisas que parecem muito interessantes. Vamos reduzir a desigualdade, não sei o quê. Queridos, Deus olha para você como uma pessoa específica. Você não é igual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um deve buscar diante de Deus fazer aquilo que é da vontade dele. E não querer ser igual ao outro. Não funciona. Não é assim? E o reino de Deus é formado por pessoas desiguais em vários aspectos, mas que são igualmente amadas pelo Pai. E que igualmente tem uma função dentro desse reino. E responsabilidade. E aí o apóstolo Paulo, ele vai, interessante que ele começa lá esse capítulo falando justamente sobre essa desigualdade abençoadora. Olha que interessante, ele diz que Deus colocou os membros em cada lugar como ele quis. Cada um foi concedido a manifestação do Espírito como o Espírito Santo quis. E mais adiante ele vai colocando sobre os diferentes dons e pessoas, e primeiramente do apóstolo, e depois isso, depois aquilo.
Paulo não está colocando pessoas mais importantes do que outras, mas está mostrando desigualdade entre pessoas para que o todo seja beneficiado. O todo precisa caminhar igualmente sob a direção do Espírito Santo. Irmãos, a Igreja Batista Creia aqui de Biguaçu, congregação da Igreja Batista Creia do Cobrasol, e quantas creias vierem a surgir, a missão da igreja é ser sal da terra e luz do mundo, para que o mundo creia. E para que o mundo creia, a igreja precisa caminhar na unidade. E aí é a responsabilidade de cada um de nós trabalhar por essa unidade. Não vou me estender muito não, mas quero só citar verso 6, Deus opera de maneira diferente, mas é o mesmo Deus, verso 6, que realiza todas as coisas em todos. Vou repetir. Deus opera de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Na igreja não existe, como eu dizia, pessoas mais ou menos importantes. Logo, não existe o doutor fulano de tal com anel sei lá do quê, nem o fulano de tal com capacidade não sei das quantas. Tem muitas comunidades por aí que têm essa visão. Não é a visão da nossa igreja. Não tem ninguém mais importante. Não existe o doutor fulano de tal, não existe todo. Aí sim somos igualmente diante de Deus. Instrumentos nas mãos dele. Cada um na sua função. Aí tem o doutor fulano, desembargador Beltrano, vai por aí. Porém, todos igualmente somos, diante de Deus, vistos da mesma forma. Instrumento importante para o crescimento do corpo de Cristo. Uma das coisas, e eu fiz questão de trabalhar esse tema com a igreja hoje de manhã, por isso, que Satanás faz muito é criar situações para que o corpo deixe de crescer. E aí é ruim. Veja em qualquer igreja espalhada no planeta. Satanás faz isso o tempo todo. Para que o corpo pare de crescer. Corpo saudável é o corpo cuja cabeça volta a existir. É Jesus Cristo. E é por isso que Deus opera de maneira diferente, mas realiza todas as coisas. Em todos. Todas as coisas em todos. E aí vai o desafio final para você, meu irmão. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Trabalhe para estar sob a direção do Espírito Santo, que é você com Deus. Para que você seja um instrumento de bênção, agregador do corpo de Cristo. E através dessa forma de agir, de se comportar, o Espírito Santo vai te usar como um importante membro do corpo de Cristo para que outras pessoas também sejam alimentadas através do seu ministério e sua vida. Amém? Amém. Eu vou orar e depois eu quero só dar um aviso importante aqui em nome da nossa igreja. Pai, obrigado. Obrigado a Deus por esta mensagem, por este tempo que temos para refletir na Tua palavra. Fala, Senhor, através desse texto, da Tua palavra, da visão que o Senhor tem nos dado, a Deus, ao coração de cada um de nós. E, Senhor, esta igreja aqui cresça, prospere cada vez mais para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.